Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Sua mão me acompanha. Olá, bom dia, Pastor Eva com você nesta manhã. Já estamos aqui juntinho com vocês, nesta manhã de fé, de unção, de milagres, de renovo, de restauração, de restituição, porque Deus está agindo aí nas suas causas impossíveis. Deus está no controle de todas as coisas, Ele é bom o tempo todo. Deus está olhando para você nesta manhã, Ele te vê. A Bíblia diz no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Um dia é um novo dia, nada como um novo dia, não é verdade? A graça que Deus te deu ontem foi para ontem, Deus te dá uma graça hoje sobrenatural para resolver as situações que vêm hoje na sua vida. E amanhã Deus supre, Deus nutre, Deus gera, Deus faz tudo novo e gerando vida no seu coração para que você possa gerenciar situações complicadas e difíceis que Deus tem colocado, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E esse bom ânimo, ele não vem da sua própria sabedoria, vem de Deus para com você. Quando você faz aquilo que Deus te chamou, te designou, te comissionou, quando você está no centro da vontade dEle, e a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. É boa, é perfeita, é agradável, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é conselheiro, Deus é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é a estrela da manhã, é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, é o médico dos médicos. É o Deus das causas impossíveis, é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele cuida nos seus momentos de alegria, de tristeza, de preocupação, nas montanhas ou aqui, em cima ou embaixo, longe ou perto. Quando você tem tudo e quando você não tem nada. Quando você pensa que está sozinho, você e ele já é a maioria. Com essas palavras, pastor Eva declara aí um dia muito abençoado, muito frutífero, muitas colheitas chegando, muita resposta, porque aquilo que você vai orando aí no seu secreto, Deus te honra publicamente. Sabia disso? Tudo que você está colhendo, tudo que está vindo às suas mãos é porque você já guerreou no mundo, no seu secreto. Aí Deus está te recompensando. Pastor Edson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, exatamente. Bom dia, ouvintes, muita paz, saúde para todos. Estamos juntos aqui fazendo o fechamento da semana. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 21 de março, graças a Deus chegamos até aqui. E quem chegou até aqui vai continuar com a graça de Deus, né? Como diz a Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar, porque estamos conectados em Cristo. E em Jesus nós somos muito mais do que vencedores. E precisamos ter esse compromisso com Ele, porque Ele tem um compromisso com você. Você precisa ter uma aliança com Ele, porque Ele fez uma aliança conosco. Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu Filho unigênito. Ele ganhou todos nós, ganhou você, isso mesmo. Então, quando você faz uma aliança com Deus, você se coloca na presença dEle e você busca Ele sem cessar. Então, você busca esse Deus vivo, esse Deus tremendo nos seus momentos em que você não sabe o que fazer. Ele tem a resposta, mas você precisa confiar, você precisa acreditar que Ele faz infinitamente mais. Ele vai além daquilo que você pensa, daquilo que você pede, daquilo que você imagina, o que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, nem chegou no coração do homem. É o que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes, tremendas, poderosas. Você pode declarar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A vida é muito curta e passa muito rápido. Então, cumprir os planos e propósitos e desígnios do Senhor te trará paz, te trará alegria no seu coração. Ontem mesmo eu falei com o moço e ele disse: pastor, eu estou sem rumo, sem direção, eu não sei o que fazer, não sei o que decidir. Você pode alinhar aqui os meus pensamentos que estão meio emaranhados, tá? Enrolado, parece que eu estou num lugar que eu desconheço. É isso que as pessoas estão dizendo por aí, porque tem muita gente boa que ainda não conhece esse Deus. Você faça uma aliança com Deus
E muitos vão se conectar com você para entender que Deus é esse. Que Deus é esse que envia o seu filho unigênito, seu único filho, porque a nossa geração não conhece essa história desse filho. O Deus dele é um Deus de letra minúscula, eles não entendem isso e você precisa levar essa semente que produz fruto 30, 60, 100 por 1. Faça uma aliança com Deus nessa manhã. Eu preciso ganhar almas para Jesus essa semana, eu preciso ganhar almas para Jesus, porque quando eu falo dele eu cresço, eu entendo, eu aprendo. E é isso que Deus coloca nas nossas mãos, essa responsabilidade. Hoje é sexta-feira, tudo que você recebeu, tudo que foi semeado no seu coração, tudo que você já notou, tudo que você já se conectou, todas as revelações que Deus já te deu nessa semana, não será diferente. Sábado e domingo, Deus vai te usar poderosamente. Comece a declarar: Senhor, eu faço uma aliança contigo hoje. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E essa velha criatura que tenta ressuscitar todo dia e atrapalhar os projetos de Deus, lança por terra nesta manhã. Comece a declarar: Pai, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes, anote isso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus tem dado livramentos dia após dia. Se Ele pudesse passar um telão aí na sua frente, tudo que Ele te livrou já nessa semana, você não tem noção. Você não sabe. No mundo espiritual, que é muito real, Ele te livra, Ele te guarda, Ele te protege, Ele vai à sua frente, destruindo muralhas, quebrando fortalezas, entregando chaves, projetos, propósitos na sua mão, nas suas mãos. Ah, se não fosse Deus, você não estaria aí, eu não estaria aqui. Pastor Edson. Exatamente, estamos aqui com muita fé, com muita alegria. Daqui a pouco vamos conversar assuntos da palavra de Deus para edificar a nossa fé. Vamos orar com todos vocês e daqui a pouquinho também vamos passar a agenda do final de semana, né? Principalmente de hoje, sexta-feira. Vamos estar na cidade de Colombo pregando a palavra, hoje à noite. Daqui a pouquinho vão dar o endereço, se estiver próximo, principalmente quem é de Colombo, né? A gente tem uma grande audiência na cidade de Colombo. Aliás, eu quero enviar um abraço aqui para todo o pessoal que nos ouve na cidade de Colombo e que inclusive ali tem uma galera que é agente de Deus, são pessoas de Colombo que tem abençoado o pessoal lá do Alto Maracanã. Um grande abraço aí, obrigado mesmo de coração a vocês de Colombo que não tem deixado de plantar sua semente da fé. Nós chamamos aqui os agentes de Deus, né? O tijolinho da fé ou o tijolo da fé. Inclusive quando a gente fala tijolinho, não quer dizer que não é porque está no diminutivo que é coisa pequenininha. Ficou algo carinhoso, né? Acho que foi no ano de 2020 que a gente falou o tijolinho da fé, para não ficar falando valores. Aí cada um atribui qual é o valor do seu tijolinho da fé para você semear no Agindo Deus Quem Impedirá. Estamos aqui na Marumbi AM há mais de 20 anos, né? 20 anos e 3 meses aqui levando fé, esperança, e expandimos o ministério pelo rádio. Estamos em várias emissoras, né? Se você quer mais informações, se você tem um Instagram, é só seguir Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Lá tem mais informações, tá certo? Então continue com a gente porque tem muita coisa boa. Se você quer participar com a gente agora pelo WhatsApp, tem um número aqui que é nosso aqui, que vem direto para nós aqui, o seu pedido de oração. Código de área 41 99 615 5162. 99615 5162, código de área 41. Daqui a pouquinho a pastora Eva já vai entrar no assunto, ela vai compartilhar algo para você, uma pérola de sabedoria. Então fica atento aí, que tem muita coisa boa para acontecer no dia de hoje, tá certo? Um abraço aqui pro Marcos Oliveira, conhecido Marcos Tocha, né, evangelista, tá ouvindo a gente e disse o seguinte: Deus abençoe o profeta, hoje é dia de você deixar Deus te usar, né? Tá certo? Um grande abraço, logo mais à noite vamos estar juntos ali em Colombo e vai ser forte o agir de Deus agora de manhã aqui no rádio e também hoje às 7h30 em Colombo. Daqui a pouquinho eu passo o endereço, pega uma caneta e um papel aí, você que está a fim de anotar, para estar com a gente hoje às 7h30 da noite na cidade de Colombo.
É isso que eu ia falar, graças a Deus, por portas abertas, por vidas, entendendo a aliança que você tem com Deus. Então não dá tempo de perder tempo, o raso não serve mais. Agora você precisa mergulhar profundo nas revelações, na direção de Deus. Você que é um agente de Deus, escreve aí no 41 996 15 5162. Eu sou um agente de Deus. Seja um agente de Deus, um agente de milagre, um provocador de milagres. Quando você investe nessa obra, você está declarando: eu faço uma aliança com o meu Deus. E eu sei que muralhas serão quebradas, pessoas serão alcançadas, vidas serão transformadas, jovens, crianças. Gente, pessoal, é impressionante como as crianças amam agir no Deus, como as crianças estão sendo disciplinadas, discipuladas, porque nós somos responsáveis por essa geração. Crianças, adolescentes, jovens, casais, os filhos dos nossos ouvintes. Esse dia chegou. Os filhos dos nossos ouvintes, pastor Ed. Sim. Os netos dos nossos ouvintes, os amigos dos nossos ouvintes, os familiares dos nossos ouvintes de outras cidades, de outros estados, de outros países. Então, quando você compartilha, quando você manda oração, quando você manda as reflexões diárias, você está declarando: eu sou um agente de milagres, eu sou um agente de Deus, eu faço parte dessa grande obra de evangelização radiofônica. Eu estou feliz porque Deus está ampliando a cada dia. Exatamente. Eu tenho aqui algumas palavras para você que parou. Várias palavras. Olha que interessante aqui, ó. Retomar. Às vezes é necessário a gente retomar algo que a gente parou. Outra palavra, recomeçar. Às vezes você precisa recomeçar. Coloca um ponto final, zerou tudo, começa a recomeçar. Outra palavra, reiniciar. Aí você pega uma palavra dessa aqui, tem um significado, reiniciar. Reiniciar algo que você teve que parar. Às vezes precisou parar, então está na hora de reiniciar, não é? Também tem outra palavra, renovar. Então está na hora de renovar a sua aliança com Deus. Renovar o seu compromisso com aquilo que você se comprometeu, está na hora de renovar. Outra palavra, ressurgir. Sabe quando parece que você dá uma sumida, aí todo mundo pensa: cadê fulano? De repente você ressurge melhor e mais forte. É isso que Deus faz, ressurgir. Outra palavra, restaurar. Você vai ser restaurado hoje, através do poder da palavra, restaurar. Refazer. Às vezes é necessário refazer alguma coisa. A gente às vezes faz uma coisa e não ficou boa, aí tem que refazer. Tem também reconstruir. Reconstruir. E quando fala em reconstruir, eu lembro da história de Neemias, no livro da Bíblia, Neemias, né? Quando ele estava ali já com a sua equipe trabalhando, reconstruindo os muros ali de Jerusalém, e ele estava ali trabalhando, batalhando, o povo, todo mundo se esforçando, todo mundo feliz ali trabalhando, e chegou um convite para Neemias, para ele ir para outro lugar, para um evento, vamos usar esse termo aqui. E Neemias falou assim: olha, avisa lá que eu não posso ir não, porque eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Então ele estava reconstruindo algo que Deus deu essa missão para ele junto com a sua equipe. Então reconstruir. Hoje é dia de reconstruir seu casamento, reconstruir as suas finanças, reconstruir a sua aliança com Deus, reconstruir a renovação dos votos matrimoniais. Tem tanta coisa a reconstruir. E tem também reerguer, se reerguer de novo e sempre se reerguendo. Esse é o nosso Deus, é a graça de Deus que vai fazer com que nós possamos fazer tudo isso. Retomar, recomeçar, reiniciar, renovar, ressurgir, restaurar, refazer, reconstruir e reerguer-se a cada dia. E você pode recomeçar quantas vezes você quiser. Você pode recomeçar aquele projeto inacabado, você pode recomeçar aquele relacionamento quebrado, você pode recomeçar a construir aquilo que você parou, você pode recomeçar aquela faculdade que você trancou, você pode recomeçar aquele curso que você parou. Tudo é possível àquele que crê. Uma coisa importante que eu vou te ensinar. Sabe por que você parou? Porque naquele dia, naquele ano, naquele mês, naquele momento, você estava resolvendo uns conflitos que você estava na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, na sua família, no seu trabalho.
e você não conseguiu concluir. Semana passada eu peguei um Uber e aquele moço disse assim, eu fazia uma faculdade, mas eu precisei resolver uns problemas no meu trabalho e eu tranquei e eu vou voltar. E eu disse para ele, tá tudo bem, recomeçar, voltar de novo. Hoje você volta com uma nova mentalidade, com um novo pensamento, aquele problema já foi resolvido, com um novo ânimo, com uma novidade, isso mesmo. Passou aquele conflito, por isso que você pode recomeçar, você entende isso? Então, quando você para algumas coisas na sua vida, é porque você tem 3 problemas pendentes. 2 problemas pendentes já atrapalham muitas coisas, então você precisa concluir, resolver. Pastor Edson sempre ensina, nunca tome decisões quando você está cansado, quando você está nervoso, quando você está nervosa, quando você está com 2 conflitos pendentes. Então, uma coisa faço. Então, aprenda a fazer uma coisa, dando ordem para o seu cérebro. Você precisa determinar algo e ser firme nas suas palavras, nas suas convicções. Então, nós não temos capacidade de gerenciar mais de 2, 3, 4, 5 conflitos ao mesmo tempo. Você precisa ir fechando ciclos traumáticos na sua vida para você dar sequências. Ontem eu estava atendendo uma jovem, eu estava ensinando isso para ela. Como ela está em conflito com a mãe, ela não consegue trabalhar. Então, se ela não resolver esse pendente, ela não consegue raciocinar, desenvolver a sua capacidade intelectual. Ela começa a se sentir desvalorizada ali no trabalho. Ela não consegue, a cabeça dela está lá naquele problema. Você entende isso? Então, Deus, ele nos dá direção. Ele guia os nossos passos, ele dá a resposta, mas se eu não quiser, Deus não vai fazer nada. Você tem que querer melhorar, querer mudar, querer ser transformado. Pastor, eu não quero que mexa aqui na minha vida sentimental. Eu não quero que mexa aqui no meu profissional. Deixa que eu faço, deixa que eu cuido, tem que ser do meu jeito. Então vai fazendo aí do seu jeito. Está dando certo? Você sabe que não está dando certo. Então, Jesus faz aquele grande convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Deus quer te dar alívio. O seu corpo sente, o seu corpo está adoecido, porque você está carregando muitas cargas, carregando muitas decisões, carregando muitos pesos. Pastor Edson sempre ensina isso. Para de carregar a vida de todo mundo. Jesus já levou lá na cruz todos os nossos pecados, todas as dificuldades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Ele é o único que leva. Você não consegue carregar. Você consegue carregar a sua vida, que já é uma situação complicada. Quando você olha no espelho e você diz, hoje eu tenho que carregar eu mesma. Ontem eu estava dizendo isso para uma senhora. Para você carregar você mesmo, você já tem que orar meia hora. Meia hora para você organizar a sua própria mente, o seu próprio entendimento, a sua própria capacidade de gerenciar, de administrar, de governar, porque é pesado ser você mesmo, ainda mais você quer carregar todos. Todos, pastor Edson, é muita gente. Deixa Deus levar, deixa Deus fazer, deixa Deus agir, deixa Deus realizar. Sabe por quê? Porque aquilo que faz sentido para você não vai fazer sentido para o outro. Não vai fazer sentido para o outro. O outro tem outra idade, está em outra cidade, está em outra situação, está vivendo em outro momento. Outro ciclo da vida, né? Outro ciclo da vida que você já passou e você sabe que não é fácil, que foi difícil para você, mas você chegou até aqui. E chegou com honra, com dignidade, honrando a Deus, honrando a sua palavra, com muito jejum. Quem sabe você precisa jejuar? Quem sabe você precisa mortificar as obras da carne e entrar num jejum? Ontem eu estava falando para uma moça, você precisa jejuar. Esse peso aí, você precisa jejuar. E é legal porque você fica forte no espírito e você consegue resolver situações. E fica tão leve, fica tão maravilhoso que você vê como Deus vê. E sai aquela escama dos seus olhos que ficava tudo diferente.
Deus começa a te dar uma luz, uma direção, e você tem uma percepção sensível. Ah, agora eu entendi, agora eu vi, agora eu achei. E Deus vai te dando essa direção. E às vezes acontece, a pessoa fala assim, puxa, mas por que só agora eu vi? Sabe por quê? Porque chegou a hora, é a hora que você tinha que enxergar, entender, compreender. Então aproveite cada momento da sua vida. Eu separei aqui alguns textos da Bíblia, justamente sobre a questão de recomeço, né? de recomeçar, né? Porque a Bíblia fala muito sobre isso, a questão de recomeçar. E o recomeço espiritual é justamente uma oportunidade de ser uma pessoa nova. Então, se você vai recomeçar, mas não é para fazer do mesmo jeito, é para fazer melhor. Então, um dos textos aqui, Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Outro texto que eu separei, o famoso aqui, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Eis que se fizeram novas. Quer dizer, tudo mudou. Então, em Cristo, você começa a escrever uma nova história. Mas, de repente, você fala, mas eu estou com Jesus há 10 anos, 15 anos. Né? Pois é, mas tem que ter uma renovação espiritual. E essa renovação, eu acredito que ela é diária. Cada dia você se renova suas forças, o seu compromisso com Deus. Você revê algumas coisas, se você está realmente alinhado com os propósitos de Deus. Né? Às vezes a gente fica desalinhado. Tem muitas pessoas que estão desalinhadas com o propósito de Deus, por isso que fica batendo cabeça, né? Fica batendo cabeça aí e nada dá certo, porque ela não quer se alinhar ao projeto que Deus tem para ela, entendeu? Outro texto aqui famoso, quando eu falo famoso, porque a gente sempre está lendo aqui, Filipenses 3:13 e 14. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Eu venho falando há um tempo atrás, eu falei, e repito aqui a questão das distrações. Voltando ao personagem de Neemias, quando ele estava trabalhando com afinco ali com a sua equipe, todo mundo feliz, trabalhando, produzindo, todo mundo estava com o coração voltado ali para aquele projeto, então começou a chegar convites para distraí-los. Então você tem que, às vezes, isso quem fala é você agora, né? A pastora Eva sempre fala, você saber dizer não. Às vezes tem coisas que você tem que falar não, e tem coisas que você fala sim. Aí você tem que saber o que você vai falar não e o que vai falar sim. Às vezes você tem um compromisso sério de algo importante e chega alguém com outro convite, na mesma data, no mesmo horário. Aí você tem que saber. Sim. Afinal de contas, você não vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo, você não é Deus. Então você tem que decidir, falar não para um, porque você já aceitou o sim do outro. É mais ou menos isso, ou é isso, né? É porque quando você está numa bagunça mental, o externo também vira uma bagunça externa. Então se você se organiza dentro, você se organiza fora. Então se você fecha as gavetas dos problemas, do pensamento negativo, do medo, da insegurança, você consegue tomar decisões com firmeza, dizer sim, dizer não. É como uma planta que você vai trocar de vaso. Você troca a terra, você troca o vaso, você tira as ervas daninhas, você tira os bichinhos que estavam lá e você vai limpar aquela planta. Ela tem raiz, ela vai dar flor, ela é bonita, mas como ela está jogada ali no quintal, jogada ali no canto, ela vai juntando mais coisa ruim, mais sujeira. E se alguém chegar e ver que ela está no canto, abandonado, aquele vaso, vira um depósito de lixo. Todo mundo olha que chega lá e vê aquele lixo, começa a jogar lixo dentro do vaso. Então o vaso não foi feito para guardar lixo. Tem vaso que tem lixo. Tem botão, tem caneta, tem agulha, tem um monte de lixo, tem fita. Aquele vaso está cheio de lixo, mas não tem nada de flor naquele vaso, só tem lixo. Então, a sua mente é igualzinho. Se você começar a guardar lixo na sua mente, a sua vida fora, o seu externo, começa a virar uma bagunça. Então, primeiro, eu renovo a minha mente. Primeiro, eu limpo os meus pensamentos. Primeiro, eu cuido daquilo que eu penso
E daquilo que eu falo, a boca fala que o coração está cheio, o coração alegre, formosei o rosto. Primeiro eu cuido do meu corpo, da minha mente, da minha vida, das minhas decisões. Depois eu consigo cuidar do outro. Escravo não liberta escravo, cego não guia outro cego. Ambos vão cair no abismo. Você precisa estar limpo, sarado, purificado, abençoado. Eu falo isso porque é tão lindo. Eu tenho uma aluna que ela é tão abençoada. Ela fala assim, olha, pastor, eu tenho que atender uma pessoa hoje, então hoje eu vou jejuar. Porque eu sei quem eu sou, a minha mão é pesada. Então hoje eu preciso estar leve. Eu preciso estar em paz para atender naquela cirurgia, atender naquele paciente que ela precisa pôr as mãos. E eu tenho dito, unge as suas mãos, lave as suas mãos, purifique a sua mente, mas também purifique o seu corpo, os seus pés. Preste atenção onde você entra, preste atenção onde você entra, preste atenção onde você toca, preste atenção no que você vê. É fácil, é só pensar nos 5 sentidos. Preste atenção no que você ouve, preste atenção no que você vê, preste atenção no que você fala, preste atenção no que você toca, preste atenção onde você pisa. E você vai dando direção à sua vida e depois você ajuda o outro. O que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. A gente quer cuidar do outro e esquece da gente. Não pode. Porque você vai ficar cansado, sobrecarregado, pesado. Quantas e quantas mulheres eu estou preocupada com elas. Elas estão pesadas, carregando muita gente, carregando muitos problemas, carregando muitos pesos, carregando muitas coisas. Isso é adoecedor. Isso é cansativo. Isso mata. Era para você estar vivendo mais. Tem doenças que você teria lá com 70, 80, 90, 100 anos. Você está tendo já com 30, 40, 50. Talvez nem teria, nem vai ter. Né? É porque você antecipa. É. Antecipa. Quando você antecipa uma situação, um problema que é adoecedor, você começa a carregar esses pesos. Carregar esses pesos. Você parou de olhar para você e olhou demais para o outro. Deus não quer isso para você. Deus é leve, é feliz, é alegre, Ele é animado, Ele é contente. Deus é o cheiro suave, Ele é limpo, Ele é cheiroso, Ele é perfumado, Ele é agradável. É aquele ambiente que você não quer nem ir embora, porque tem a presença dEle. A presença de Deus traz cura, a presença de Deus traz alegria, a presença de Deus traz um choro de limpeza da alma. Não um choro de desgosto, não um choro de preocupação, não, de limpeza da alma. Eu estava falando com uma aluna minha, ela disse assim, olha, eu precisava só chorar, faz muito tempo, porque lá em casa eu não posso, porque tem meu marido, tem as crianças, eu só preciso chorar um pouco, colocar para fora tudo aquilo que está te adoecendo, porque você tem as suas emoções. Então, quando você prende as suas emoções, você também adoece. As suas emoções, a sua alegria que está lá dentro, você não consegue sorrir mais. Esse choro que alguém falou para você, engole ele, você engoliu e não consegue pôr ele para fora. Isso é adoecedor. Então Deus quer te sarar, Deus quer te curar, Deus quer te libertar. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que querer. Não, pastor, eu não quero, deixa eu assim, do jeito que tá bom. Então vai ficar assim. A esse alinhamento espiritual, essa unidade ligando na terra está sendo ligado nos céus. Nós ligamos junto com você, porque Jesus mandou andar de 2 em 2. Quando um está fraco, o outro está forte. Quando um está cansado, o outro está leve. E um ajuda o outro. Essa unidade. No Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Ele chamou, ele deu essa ordem. Vai, mas não vai sozinho. Leve alguém. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E muitas vezes você vai ter que falar não. E muitas vezes você vai falar sim. E você vai viver um tempo diferente, pastor Edson. Exatamente. Andar em 2 é importante. Jesus fala no sentido que espiritual, né? Se um cego
conduzir o outro cego, ambos cairão no buraco. Quer Os dizer, dois. cegueira espiritual, Os né? dois Né? caem. Não está falando da cegueira física necessariamente, mas, né? Então, uma pessoa que não entende nada das coisas espirituais, quer guiar um outro, vai virar, né? Não vai dar certo, né? Então, outro texto que eu separei aqui dentro da reflexão de hoje, nessa nossa conversa legal aqui. É porque você tem que declarar a palavra. A palavra, né? Está escrito: eu irei e te darei saúde. Amém. Então, há poder em uma determinação sua. Não é você que fala, é a palavra que fala. Não é você, não é sua alegria, sua amizade, não é você. É você se encher de Deus e deixar Ele agir. Deixar Ele agir. Sério, pastora, tem certeza? Não, está escrito: eu irei e te darei saúde. Então Ele vai à sua frente, Ele vai destruir muralhas, quebrar fortalezas. Mas você tem que querer. Você tem que fazer essa aliança com Deus. Você tem que fazer. Quando você era do mundo, você servia as coisas do mundo. Mas agora você é de Deus, você serve a ordenança, a ordem, a direção de Deus. E Ele dirige, Ele guia, Ele orienta os seus passos. Salmo 119, 105. Está escuro, pastor, eu não consigo ver. Mas está escrito, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Eu unjo os meus pés, eu unjo as minhas mãos, eu unjo a minha cabeça. Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero pisar onde Deus quer que eu pise. É isso, você precisa ter essa ousadia e parar de ouvir as vozes negativas desses fantasmas que ficam aí na sua mente, atormentando que você não é, que você não pode, que você não consegue, que você não vai, que você é o pior da sua família, que todo mundo te abandonou. Então essas palavras negativas não atraem a graça de Deus. A ira do homem não atrai as grandezas de Deus. Você fica bravinho, não vai atrair as bênçãos de Deus, Tiago diz. A ira do homem não atrai a graça de Deus. Você ficar nervoso, nervosa, não vai atrair. Você fazer birrinha, sabe aquela criança que faz birra para ver se o pai entrega, para ver se a mãe dá o que ela quer? Não vai resolver, a birra não vai resolver. Então nós fomos condicionados assim, nós aprendemos assim. Quando a gente era criança, a gente pensava como criança, fazia como criança, mas agora chegou a hora de crescer em Deus, crescer na palavra. E é na fé, queridos, você vai na fé, você vai com dinheiro, sem dinheiro, de ônibus, a pé, de bicicleta, de carro, com amiga, sem amiga, acompanhado, sozinho, você vai. E no caminho, Deus coloca uma amiga, um colega, uma pessoa que vai te ajudando, que vai te puxando, que vai te alinhando e depois você ajuda outros. E é assim que funciona. Eu irei, lhe darei saúde, mas você precisa decidir. Decidir hoje. Hoje eu decido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou servir o Deus dos meus pais. Eu não vou servir aquele Deus com letra minúscula que só atrasou a minha vida, que só adoeceu o meu corpo, que só travou as minhas decisões. Eu decido hoje servir um Deus verdadeiro, com letra maiúscula, que enviou Jesus, o seu único filho, para desfazer as obras do mal, a peste, a praga, a miséria, a prostituição. Pastora, mas vão rir de mim? Vão! Riram de Jesus? Zombaram de Jesus? Vão rir de você, vão zombar de você. Mas eu quero é Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Ele te livra na cova dos leões. Ele te livra do gigante na sua caminhada. Ele te livra dos vírus, das doenças, das bactérias, das doenças infecto-contagiosas. Ele te livra, ele te guarda, ele coloca um manto, ele te coloca um manto que te protege, ele prolonga a sua vida, porque já era para você ter morrido
nem era para você estar aqui. Você voltou daquele hospital, você voltou daquela cirurgia, você voltou daquele coma. Deus te deu uma chance, Deus te deu mais 10 anos, mais 15 anos. Pastor, é verdade, já era para mim nem estar aqui, mas Deus foi lá e me visitou e trouxe de volta. E Ele traz de volta, Pastor Edson. Sim, Ele traz de volta, exatamente. Inclusive, aqui eu estava olhando aqui na Bíblia, sobre o recomeço, como Ele traz de volta. Olha que lindo isso aqui, Zacarias capítulo 9, verso 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Forte, né? Tem que ter fé, é fé. É fé. É fé. Eu tô nessa fé aqui. É fé, querido. Se não tiver fé, você não tem fé para casar, você não tem fé para ter filho, você não tem fé para trabalhar, você não tem fé para estudar. É fé. Você vai pela fé. Eu vejo uma pequena nuvem, eu vejo a glória de Cristo, eu vejo a graça. Por que a pessoa fala tanto assim? Ai, eu só vejo uma escuridão. Não, você vê luz, você vê glória, você vê graça, você se vê lá. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Você já se vê lá trabalhando naquela empresa? Você já se vê lá naquele país? Você já se vê lá? Falar em país, um abraço para a nossa amiga Ana, ouvinte querida lá de Portugal. Eu dizia para ela, você já se vê lá em Portugal? Sim, pastor, eu já me vejo lá. Então agora ela já está lá. Você tem que se ver lá. Você já se vê casada? Você já se vê mamãe, papai, tendo filho? Você já se vê dirigindo? Você já se vê dando aula? Você já se vê atendendo? Você já se vê pregando, cantando, adorando? Você tem que se ver lá. A alma é assim, você tem que dar ordem ao seu corpo. Assim como você imagina, assim você é. Provérbios 23:7. Provérbios 23:7. Se você imagina que você é um falido, derrotado, fracassado, miserável, doente, assim você é. Se você fica dando ordem às dores, fica aqui, você é minha, vai ficar, querido, porque você já deu a ordem. Não. Você tem que aprender a mudar o seu vocabulário. Eu sou filha do rei. Eu sou filha de um pai poderoso. Você acredita nisso? Tá tudo aqui, ó. Então você precisa ler. Ler a palavra, pastor Edson. Exatamente. Mais uma aqui, ó. Jeremias 31:25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então o remédio está na palavra, né? Aqui é a nossa receita espiritual. Está na palavra, você tem que obedecer a receita bíblica. É porque a pessoa, ela acha que ela tem que agradar os outros. Então, ela acha que se ela pegar o problema do outro, ela vai ser boazinha, ela vai agradar. Você vai se sobrecarregar. Então, repete. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Né? Saciarei o enfraquecido. Até eu coloquei aqui ontem, talvez quem me segue em alguma rede social, talvez até leu. Mas nem todo mundo tem acesso. Mas isso aqui, ó, também tem a ver com o que a gente está falando. O problema não é a informação que você recebe, mas como você recebe. Isso. O problema não é aquilo que dizem a seu respeito, mas como você reage a isso. A nossa vida é consequência das nossas reações. É importante a gente sempre lembrar de Neemias, eu já falei 2 vezes, a terceira vez, hein? Neemias, que disse: estou em uma grande obra e não posso parar. Então, meu amado e amado ouvinte, uma palavra negativa não pode ser o bastante para você interromper o projeto. Algo que fizeram ou disseram não podem ser o bastante para paralisar você. Então espalhe fé e esperança a começar na sua vida e no seu lar. Entende por que não muda? Porque Deus continua o mesmo. Ele restaura, Ele purifica, Ele consola, Ele ensina, Ele exorta. Mas você não muda. Você faz tudo de novo. Então o que Ele disse para aquela mulher? Ó, vai e não peques mais. Cadê os seus acusadores? Então a pessoa continua no mesmo caminho,
no mesmo erro, na mesma mentira. Ela mente tanto que até ela acredita na mentira que ela mente. Ela repete. E ela não se arrepende. A mente dela está cauterizada. Ela acha que já é certo, porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, quando você repete demais a mesma mentira, o mesmo erro, chega uma hora que você acha que aquela mentira virou verdade. E a sua mente fica cauterizada. Você repete. E os seus filhos começam a repetir você. E os seus filhos começam a mentir igual a você. E aquilo se torna um hábito. E aquele hábito vira um vício. E aquilo vira uma ordem e você faz uma aliança com o diabo, com Satanás. Deuteronômio 28 tem as bênçãos e tem lá as maldições. Todo mundo gosta de ler as bênçãos. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. As bênçãos todo mundo gosta, mas as maldições todo mundo pula. Ninguém gosta de ler lá as maldições. Tem a sequência. Tem a bênção e tem a maldição. Tem a casa firmada na rocha e tem a casa firmada na areia. Vem o vento, vem a tempestade, aquela casa não cai. Mas se ela estiver firmada na areia, vem o vento e cai. Vem a tempestade e cai. Então, Deus vai restituir. Deus vai restaurar. Mas não repete. Você não pode repetir. Você não pode continuar traindo a sua esposa. Você não pode continuar se embriagando com as más amizades. Você não pode achar que você é solteiro, você agora é casado. Você não pode mais viver aquela vida de solteiro. Agora você tem uma família, você tem uma casa, você tem filhos, você tem uma aliança, você tem uma responsabilidade. Então, quando eu era menina, pensava como menina. Brincava de boneca, de casinha. Agora é vida real. É vida real. Então, Deus, Ele nos chama à responsabilidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a Ele, os seus amados, o sono. Os filhos são herança do Senhor. São como flecha na mão do Todo-Poderoso, na mão do guerreiro. Os filhos não são seus, você tem responsabilidade com eles. E eles ficam muito pouco tempo com você. Já já eles não ficam mais. Já já você não consegue nem pegar no colo, porque eles crescem. Mas vai ser eles pegar você no colo. Eles crescem. Então, é muito pouco tempo, querido. Você só vai parar do 0 aos 7, do 0 aos 12 para cuidar deles. É só esse tempo. É só 7 anos. Quando eu digo para as mães, né? É só 7 anos, é só 12 anos que você tem que parar para cuidar deles. Já já eles não ficam aí. Então, é uma aliança. A família é um projeto de Deus. É uma responsabilidade. Então, você tem que orar com os seus filhos. Você tem que ler a palavra com os seus filhos. Você tem que adorar com os seus filhos. Você tem que louvar com os seus filhos. Você tem que ser exemplo com os seus filhos. Sabe, eu tive que parar muito tempo na minha vida. Eu parei para ser mãe. Eu parei para ser esposa. Você vai parando em certos pontos da sua vida e depois você engata a segunda, terceira, quarta, quinta marcha e vai. Mas tem hora que você tem que dar ré, tem hora que você tem que engatar a primeira, tem hora que você vai na segunda. Você tem que saber falar não para você. Você tem que falar sim para você. Não é para o outro. Bem, hoje não dá. Bem, hoje não posso. Hoje eu nem tenho voz. Hoje eu não posso. E tá tudo bem. Não, pastor, eu posso, eu vou, eu faço a parte do meu marido, eu faço a minha parte, eu faço a parte dos meus filhos, e eu que decido e eu que faço. Então dá uma olhadinha como você está. Muito peso, está muito pesado, pastor, eu não estou aguentando. Então diga, eis-me aqui, Senhor, eu quero um alívio nesses pesos. E Deus vai tirando essas cargas. É como se fosse assim, várias mochilas nas costas. Ele vai tirando uma carga, ele vai tirando a outra, mas você precisa ter esse tempo com Deus, esse momento com Deus. Domingo foi muito forte, foi muito impressionante, como Deus tirou pesos, como Deus usou o profeta para estar ali com a gente, contando e orando e falando e fazendo a obra de Deus, e pessoas ali jogando os seus fardos, jogando os seus pesos, jogando as suas mágoas, suas mazelas, as suas dores, as suas raivas.
E teve uma senhora que ela disse assim, já acabou? Eu falei assim, nem começou. É agora que vai começar o mover. E o mover foi muito forte. Então você precisa deixar Deus agir, dar esse tempo para Deus te limpar. Às vezes você faz uma faxina no seu escritório, na segunda, na sexta. A nossa mente, ela é diária. Todo dia você tem que limpar ela. Todo dia você tem que tirar esse pensamento, que vai e volta, vai e volta. E a sujeira que fica na sua mente. Então ele vai limpar, ele vai restaurar, ele vai curar, mas ele vai fazer a parte dele. Eu tenho que fazer a minha parte. Quando você disse sobre você, em tempos que você dedicou a ser mãe, a cuidar das crianças e tal, me veio uma palavra para dizer para as mulheres. É prioridade, né? É prioridade. Pode notar, isso não é uma regra, não pode notar. Às vezes tem mulheres que elas são bem-sucedidas nos negócios. Elas investem na carreira e tá tudo bem, vamos assim dizer. Mas às vezes é um fracasso em casa, né? Com o marido ou às vezes com filhos, né? Então, aquilo que você prioriza poderá crescer, mas é aí que existe a questão do equilíbrio. Então, a pessoa, então você soube, né? No momento parecia estranho, mas você soube, cuidou dos filhos, fez aquele papel de mãe, mas não deixou de estudar, de fazer, mas priorizou. Para aquele momento a prioridade era aquilo. Hoje a gente está colhendo o fruto do bom trabalho que você fez como mãe. É porque existe uma base. Se você não cuida do 0 aos 7, do 0 aos 12, do 0 aos 15, do 0 aos 18, e aquele jovem, aquela criança, tem lá seus 40, 50, 60, 70, e vai procurar ajuda, aquele problema já ficou enxertado lá dentro. Ele não sai, ele já colou. Aí aquela pessoa não quer mudar. Ela já aceitou aquilo. Ah, pastor, eu fiquei a vida inteira assim com essa dor, eu vou ficar assim. Ela já registrou no cartório, ela já é dela, ela já acomodou com aquilo. É uma perda, é um acidente, é um sofrimento, é uma dor. E ela está ali dentro da igreja, com aquela dor. Ela chora todo culto, ela passa mal todo culto. Toda vez que vai orar, ela está com aquela mágoa. Ela não entrega aquela mágoa com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o sócio, com a empresa, com a vizinha. Eu tinha uma senhora que nós orávamos por ela porque ela tinha um problema com a vizinha. Toda casa que ela mudava, ela tinha um problema com a vizinha. E um dia nós chegamos lá, nós falamos, nós vamos fechar esse ciclo agora, você vai fazer as pazes com essa vizinha. Não, eu não vou fazer as pazes, eu vou vender essa casa, Não, você vai ficar com essa casa quieta aí. Tá lá, fez as pazes, pastora, com a vizinha. Pois é, a vizinha esses dias agora... ela precisou da vizinha, a vizinha ajudou ela. Eu contei essa historinha Contou? esses dias atrás. Sério? Aqui. Só que eu dei nome, quer dizer, eu não dei nome, mas enfim. Mas olha, então é questão de porque a pessoa fica, né? querendo que Deus faz. É. Deus não vai fazer, é você que tem que fazer. Até, inclusive, né, a gente pode falar, porque a gente é cristão, então a gente tem que falar para a galera, né? Às vezes muitas pessoas hoje estão sofrendo porque, na realidade, em nome da obra de Deus, eles não cuidaram da família, né? E Deus não mandou eles fazer aquilo ali. Então, no arraial do povo de Deus, tem muitas famílias destruídas porque eles não souberam ter prioridade, né? Essa é a verdade. E tem gente que não gosta de ouvir essa verdade. Essa parte eu deixo você falar. Não, eu sei porque a gente convive nesse meio, né, desde criança, né? Então, a pessoa, em nome da obra, estou fazendo a obra, esquece de cuidar do casamento, esquece de cuidar do marido ou da esposa, esquece de cuidar dos filhos. E já que você está aqui, a mulher, qualquer coisa você pega aqui e continua falando, tá? Mas às vezes algumas mulheres também, elas são mulheres, mas quer ser a líder também espiritual. E vai ter problema. Por quê? Pode ser líder? Pode. Só que dependendo na área que você vai atuar, você tem que cuidar do teu casamento. Então muitas pessoas, em nome da obra, eles destroem o casamento, mas Deus não está naquela obra. Isso é coisa de homens. Você é uma gerente. Você tem uma empresa, você é gerente. Você tem seus funcionários lá, você tem ali a secretária, você tem ali o gestor da empresa e você é a dona da empresa. Então você é gestora, gerente, dona lá. Mas em casa não. Em casa você é mãe, você é esposa, você vai liderar os seus filhos, organizar a sua vida, ungir os seus filhos, orar pelos seus filhos.
em casa, eles não querem aquela empresária, aquela empreendedora. Eles querem a mãe. Eles querem a mãe deles. É a mãe deles que eles querem. A minha filha Débora, quando casou, ela disse assim, olha, eu quero o meu pai entrando comigo no altar. E o outro pastor vai fazer o casamento. Eu quero o meu pai. Eu não quero o pastor Edson. Então, nós aprendemos com os nossos filhos e os nossos filhos aprendem conosco. Quando nós íamos para a igreja, nós orávamos em casa por eles, ungia os nossos filhos. E quando a gente voltava da igreja, nós éramos abençoados e os nossos filhos eram abençoados. Tudo que a gente ministrava ali na igreja, os nossos filhos recebiam. Eles recebiam presentes, eles recebiam amor, eles recebiam alegria, amizade, eles tinham prazer e vontade. Eles não faziam birra, não queriam ir para a igreja, eles iam correndo porque eles tinham amiguinhos, eles amavam estar conosco ali na casa do Senhor. Eles não tinham vontade de vir correndo embora. Então eles cresceram num ambiente feliz. Teve problema? Muitos. Sim. Muitos problemas. Mas Deus nos deu graça, direção, orientação. Foram lutas, guerras, batalhas, momentos difíceis. Mas Deus sempre estava conosco. Por quê? Porque nós estávamos com um manto de proteção. Primeiro, Deus. Segundo, família. Depois, o trabalho. Então, Deus nos ungia para ungir os outros. E nós nos protegíamos. Então é isso que você precisa fazer. Você precisa proteger a sua casa. Lá você é o dono, lá você é o gerente, mas aqui você é pai. Aqui você é mãe. A sua filha, os seus filhos têm saudade do pai, da mãe. Do pai, da mãe. Inclusive depois de 2020, quando virou moda, hoje está mudando um pouco, né, de o trabalho online em casa, pode notar, tem pesquisas por aí que dizem que após aquele período da doença que teve aí no mundo, muitas pessoas, por ter que levar o trabalho para casa, tiveram problemas no casamento. Porque daí foi meio obrigatória a coisa, mas só que teve gente que saiu da linha, vamos dizer, né? Como aquele trem que estava indo bem, de repente descarrilhou. Então, por quê? Porque daí misturou tudo. Então, é um recomeço. Então, se Deus está falando com você nessa manhã, com essa palavra, Ele está dizendo que é para recomeçar. E para concluir aqui, o Salmo 51, o verso 10 ao 13, Davi pediu um recomeço pessoal. Embora a história de Davi era outra, mas ele precisava de um recomeço. Aí ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. É forte essa palavra. Forte, né? Essa palavra foi ministrada domingo de manhã. A nossa irmã estava lá, ela pediu para ler esse salmo. E eu estava ministrando sobre isso, ter o coração puro, ter o coração limpo. Ser um vaso quebrado na mão de Deus. Ó Senhor, quebra esse vaso, faz de novo. Porque quando você vai fazer o vaso, aí tem uma pedrinha ali, na argila, não consegue, o vaso não fica bom. Vai pro fogo, vai pro forno e não dá certo, não é vaso. Quebra e faz de novo. Então Deus quer limpar o nosso coração. E Davi tinha isso. Coração aquebrantado. Coração aquebrantado não é pedir para os outros, é pedir para você. Senhor, quebra o meu coração. Eu preciso ser flexível. Eu preciso ser mais misericordioso. Eu preciso ser mais bondoso. Eu preciso ter mais compaixão. Eu preciso cuidar mais de mim. Eu preciso aliviar esses pesos. Quebra o vaso. Eu quero descer a casa do oleiro. Quero descer a casa do oleiro. Faz de mim um vaso novo, porque é um novo tempo. Tá pesado continuar. Faz um vaso novo. Isso a gente consegue quando a gente entra na presença de Deus. É muito forte. Olha que interessante. Separei um outro texto aqui. Se você for em Gênesis, capítulo 6, aqui na Bíblia relata que Deus, olha só que interessante, Deus recomeçou o mundo com Noé.
quando enviou o dilúvio sobre a terra. Ou seja, gente, se o próprio Deus recomeçou, por que eu e você ficamos insistindo em não lutar com os recomeços da vida? Então é tempo de recomeçar. Recomece, reestruture, pegue lições de tudo que você já fez e aprendeu, né? E faça um resumo ali e se projete a partir de hoje. Deus está falando, então, porque Ele está te dando uma chance de um recomeço, de um retorno. Até mesmo se tiver alguém que se apostatou da fé, se desviou da fé, se perdeu na caminhada, como eu digo, escorregou numa casca de banana, espiritualmente falando, e se perdeu, Deus está te falando, ó, volta rapidinho, igual o filho pródigo que voltou. Eu já falei esses dias sobre o filho pródigo, ele se perdeu o dinheiro, perdeu as amizades, perdeu tudo, mas ele caiu em si, ele estava numa miséria total, mas ele falou, pera lá, tem uma coisa errada. Na casa do meu pai, os funcionários dele comem do bom e do melhor. E eu aqui perecendo? Ah, não, vou voltar. E o filho voltou, foi restaurado, o pai deu festa, deu banquete, foi uma alegria total. Então aproveite a oportunidade. A nossa parte nós estamos fazendo, que é ministrar, ensinar e orar. Sim. E agora você decide o que você quer da vida. É porque a pessoa fala assim, mas não foi eu que fiz, não foi eu que errei, não foi eu que... Fica se justificando, né? Querendo justificar. Né? E às vezes não foi ela mesma. A mágoa veio porque alguém fez, alguém prejudicou. Você tinha uma sociedade e aquele sócio te prejudicou. Você tinha um relacionamento e aquela pessoa te prejudicou. Você tinha uma amiga e ela te prejudicou. Você tinha um vizinho e ele te prejudicou. E aí você não se faz de vítima, você carrega essa dor. E é uma dor insuportável, porque você fica repetindo, como uma fuga. Você fica repetindo isso. E isso vai te retraumatizar. Vai retraumatizando. Cada vez que você pensa nisso, é como se você estivesse tomando um copo de veneno e se matando aos poucos. Isso está te trazendo dores, doenças, enfermidades na sua vida. Dá uma olhadinha para você. É mesmo, pastor, essa pessoa não sai da minha mente, não sai da minha cabeça. Então é hora de entregar isso. Essa pessoa está numa boa, está vivendo e você não está vivendo. Então você carrega isso. É hora de entregar no altar de Jesus. Amém. Que Deus te ilumine. Muita gente está comentando aqui nos comentários. Uma pessoa escreveu assim: gratidão pelo ministério e pelas palavras do Senhor, que faz refletirmos quanto a nós. Recomeçar é difícil, mas o Senhor, se referindo a Deus, nos dá direção para a gente renovar, refazer e refazer sempre, né? Olha só, muitos comentários aqui, bacana, para a glória de Deus. E eu quero pedir a você que está ouvindo essa palavra no nosso canal no YouTube. Se você já é inscrito, não esqueça de dar o seu like e compartilhar essa mensagem. Pegue o link do canal do YouTube e compartilhe com outras pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra e vai ser curada, vai ser restaurada, vai ser renovada. Ou seja, Deus agirá através desta palavra de hoje. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Agindo Deus Quem Impedirá, que é no YouTube. E tudo que nós ministramos aqui pela manhã, nós colocamos no canal na parte da tarde, sempre a ministração da palavra e a oração. Então incentive e valorize o canal Agindo Deus Quem Impedirá, com os pastores Edson e Eva. É uma maneira de alcançarmos mais pessoas em várias partes do planeta Terra que vai ouvir essa palavra em outro horário. Então um abraço inclusive àqueles que já são inscritos. Lembrando que quem se inscreveu no nosso canal no YouTube, quem segue o Ministério Agindo Deus nas redes sociais, tudo nós oramos por vocês. Não só nós aqui, pastor e pastora, a nossa equipe de intercessão, tem muitas mulheres, pessoas de Deus, a presencial ou à distância que nos seguem, nos acompanham e está sempre dizendo: pastor, estamos orando aí pelos ouvintes, orando aí pela obra de Deus, pelo ministério. Então a gente tem muitos apoiadores, então você não está só, estamos juntos nesta caminhada, tá certo? Estamos juntos nessa jornada. E aquela frase que eu sempre falo, né? Juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Amém? Gente, para a gente orar, eu quero falar 3 coisas. Primeiro, agradecer a você que é um investidor financeiro no Agindo Deus Quem Impedirá. E pedir à nação brasileira que me ouve que vocês possam cooperar. Estamos precisando do seu apoio. O mês está quase acabando e precisamos renovar aqui um contrato na Marumbi e a gente precisa do seu apoio.
Então, se você tem sido abençoado, então plante uma semente. Nós não estamos aqui pedindo para você tirar dinheiro do seu orçamento para investir em oferta, não. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa consciente. Então, separe aquilo que Deus vai dar para você. Porque eu tenho certeza que quem semeia com alegria e com fé, Deus nunca vai deixar faltar nada para você. Por que hoje eu estou falando isso? Porque hoje é o último programa da semana. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Então, a gente não fala muito sobre isso. A gente solta a vinheta, dá conta e tal, mas às vezes é necessário falar porque não vem recurso de lugar nenhum para manter o nosso ministério. É através, de fato, quando você semeia com amor e carinho a sua semente financeira. Então, eu pediria, por quê? Primeiro que é um ato voluntário. Né? E tem gente que ajuda por um período, daí ela para, porque de repente ela quer ajudar um outro ministério, ou de repente ela mudou de ideia. Então a gente não pode parar. Então eu pediria, né, que você cooperasse. Né? Você decide. Então está sendo bom para você, vai ser bom para milhares de pessoas. Então invista. Então primeiro eu agradeço a quem ajuda, quem está ajudando e vai continuar a ajudar. E agradeço aqueles que pararam e está tudo bem, como diz a pastora Eva, está tudo bem, toque a tua vida, você não deve nada para nós, tá certo? É direito seu parar, não tem problema nenhum, né? Se você quer parar, você decide, né? Mas que Deus levante outros no lugar daqueles que pararam por alguma razão, tá certo? Que Jeová Jireh, o Deus provedor, te abençoe. E o nosso propósito é continuar aqui na Marumbi até enquanto os donos permitirem a gente estar aqui, e Deus principalmente que manda em tudo isso aqui, né? Entendeu? Até quando Deus nos permitir. Sim. E o seu apoio é fundamental. Segunda coisa, lembrando que nossos cultos presenciais vai ser agora no mês de abril, no primeiro domingo às 9h30 da manhã e no terceiro domingo às 9h30 e às 15 horas. Então agora os encontros presenciais, o culto presencial é em abril, no primeiro domingo, tá certo? E hoje, sexta-feira, nós vamos estar em Colombo, aqui do ladinho da capital. Nós vamos estar na igreja ali pregando a palavra. Vai ser forte ali o agir de Deus, pastor Eva. Você sabe o endereço ali? É ali na Avenida Madrid, 392, Rio Verde, Colombo. Nós vamos estar ali ministrando a palavra e vai ser forte o agir de Deus. Começa às 7h30 da noite. Então, se você estiver próximo desse endereço, vai lá. Se você tem um WhatsApp, pastor, não entendi direito, manda o pedido que a gente manda o endereço certinho. Hoje, 7h30, vai ser forte ali de milagres e maravilhas o agir de Deus na cidade de Colombo. Vamos encerrar com oração, pastor Eva, por gentileza? Sim, ó Deus, nós cremos nesta manhã que o Senhor está ungindo a nossa voz. Sim, Senhor. Para esse tempo, levar a sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cremos, ó Deus, que o Senhor está chegando em muitos lugares, muitas pessoas sendo curadas hoje, muitas pessoas sendo restauradas hoje, muitas pessoas sendo libertas hoje. Uma palavra pode mudar uma situação, ó Pai. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida, é árvore frutífera. Estamos aqui gerando vida nos corações, nos relacionamentos, nas famílias. Em nome de Jesus, abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, esse passaporte, essa contas a pagar, contas a receber, esse CNPJ, esse CPF, esse RG, esse documento, essa camiseta. Pai, essa pessoa que com muita fé colocou a água, colocou o óleo, colocou as chaves, canetas, documentos, trazendo a luz da sua presença para um tempo novo de conquista, de vitória e de libertação. Que haja cancelamento de dívida, Pai. Tira esse peso dos ombros, esse inchaço, esse cansaço, essa trombose, essa enfermidade, pessoas que estavam com as veias entupidas, doentes. Arranca esses nódulos, esses caroços, essa enfermidade no pescoço, na mente, no rosto, na cabeça. Onde está esse nódulo, essa infecção, essa inflamação? Seja neutralizada agora pelo poder da cura e da libertação, em nome de Jesus, amém. Cremos neste mover de cura, Pai, que logo mais à noite o Senhor continue agindo e operando sobrenatural em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração, ó Pai, e te agradecemos porque o Senhor nos deu graça para estarmos aqui de segunda a sexta-feira, levando fé e esperança, sabendo que esta palavra e que esta oração vai estar 24 horas no ar no nosso canal no YouTube, então vai abençoar muita gente ainda, tenho certeza disso, em nome de Jesus, e peço a bênção pela água que nós separamos, que o ouvinte separa, que após a oração se torna um remédio espiritual, e tudo que foi orado aqui nós concordamos, entramos em concordância,
está ligado na terra, está ligado no céu. Senhor, abençoa também as crianças, os adolescentes, os jovens e todos os pedidos que chegaram para nós, pelo WhatsApp, os comentários no canal do YouTube, os comentários também no Facebook, ou seja, colocamos no altar da oração nesta manhã, crendo no milagre e na provisão para todas as famílias que nos ouvem. Abençoa também aqueles que são semeadores do nosso ministério, seja através de um dízimo, de uma oferta, o tijolinho da fé, que a bênção de Jeová Jiré esteja nos celeiros, na casa, no comércio, na indústria e nos negócios dos nossos ouvintes. Assim oramos e os abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.